Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que olha a sua carreira sempre à frente. E hoje estamos aqui no último podcast do ano, nas últimas gravações do Pode Conectar de 2025. Eu estou aqui com um convidado super especial, que a gente acabou tendo uma aproximação recentemente, que é o Andrei Kunen. Vou contar um pouquinho para vocês, mas ele tem muita coisa para contar para nós. Então, hoje eu tenho a honra de receber alguém que construiu uma trajetória marcada por coragem, profundidade técnica e uma capacidade muito humana de liderar. Sua história dentro do Grupo Renault soma 26 anos. É uma jornada que começa na França como engenheiro de simulação e pesquisador em desenvolvimento de motores e evolui para uma coordenação de projetos industriais no Brasil. Depois, ele retorna à França para liderar desenvolvimento de motores diesel e, ao longo dos anos, assume funções cada vez mais amplas envolvendo motores, câmbios, chassis e plataforma. Andrei Kunen da Silva é gerente geral de engenharia América na Renault, responsável por liderar toda a engenharia da região com uma visão estratégica, profundidade técnica e uma vivência multicultural admirável. Essa trajetória internacional levou também à Argentina, onde foi gerente geral e membro do comitê de direção da Renault no país, e hoje ele ocupa um dos papéis mais estratégicos da engenharia na Renault das Américas. Andrei é multilingüe, multicultural e multidisciplinar. Seu olhar combina técnica, humanidade e uma capacidade única de navegar entre culturas, equipes e desafios globais. E é por isso a gente tem uma alegria enorme em recebê-lo. Andrei, muito obrigado. Sei que essa agenda de final de ano é desafiador, então obrigada mesmo por você estar aqui conosco. Nossa, Paula, eu que agradeço enormemente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco sobre mim, né? Obrigado por essa oportunidade, poder falar um pouco sobre mim e escutando, né, tudo que você comentou aqui agora, né, faz passar um filme na minha cabeça, né? São 26 anos já fazendo coisas apaixonantes. Que legal, Andrei, que bacana. E assim, sabe que esse comecinho, eu faço questão de trazer essa introdução justamente porque a pessoa se escuta e é esse o objetivo mesmo, porque a gente, o dia a dia geralmente não faz com que a gente se dê conta de tanta coisa que a gente já fez. Que legal, e você fez muita coisa e para isso, antes de mais nada, Andrei, vamos contar para as pessoas quem é o Andrei, como que você começou, conta um pouquinho dessa trajetória para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Legal. Bom, quem é o Andrei? O Andrei é casado, pai de 2 filhos, do Gabriel, que tem 13 anos, da Marina, que tem 17. Eu sou engenheiro mecânico. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu costumo dizer que na época, quando a gente... Bom, pelo menos eu, né? Quando me formei naquela época, a gente tinha 2 grandes paixões quando se formava em engenharia mecânica. Ou a gente ia fazer avião, ou a gente ia trabalhar com carro, né? E hoje eu digo que eu sou feliz pelo fato de que eu estou há 26 anos fazendo o que eu sou apaixonado, desenvolvendo automóveis. Trabalhei 15 anos com powertrain e para um engenheiro mecânico trabalhar com motores assim, é uma coisa fantástica. Trabalhei 15 anos com powertrain, liderei durante muito tempo o time de desenvolvimento de powertrain aqui da Renault na região América, né? Desenvolvi os primeiros motores flex da Renault aqui na região América, para o Brasil. E há mais ou menos 11 anos eu lidero um time que desenvolve tanto plataforma, sistemas eletrônicos, software e também a inovação, né, da Renault, da engenharia da Renault na nossa região. Isso dá uma oportunidade gigante de você crescer tecnicamente, logicamente, mas uma oportunidade gigante de você crescer como líder. Hoje, a equipe hoje é composta de um pouco mais de 200 engenheiros, tanto no Brasil como na Argentina e na Colômbia. E essa oportunidade de crescer como líder ela é muito interessante porque, como você mesmo mencionou, a gente tem a oportunidade de liderar culturas diferentes, em países diferentes, com línguas diferentes, idiomas diferentes. E isso realmente faz com que você consiga ter uma noção de como né, como se portar, como agir, né, em determinadas situações, porque nem sempre a ação tem que ser da mesma forma, né, em função dessa multiculturalidade.
Tá? Então, esse é um pouco do meu percurso. Um pouco sobre mim também. Eu tenho um hobby que eu adoro. Né? Há mais ou menos 30 anos eu pratico Aikido. Né? Sou um artista marcial, sou apaixonado por isso. Que legal. Dou aula de Aikido. E já estou aí saindo do 4º Dan para o 5º Dan. Então, é uma paixão que eu tenho. E também tenho um interesse muito grande de fazer e aumentar sempre o network. Né? Porque eu acredito que a capacidade, a criatividade, né? Isso é uma crença minha, a criatividade, agregar valor aos negócios, agregar valor na vida pessoal, vem muito da nossa capacidade de conexão. Né? Esses dias eu estava comentando com um time que me convidou para fazer uma fala com eles, e eu disse, pessoal, não pensem que existem as ideias eureka. Né? As grandes ideias mesmo, hoje, elas surgem com uma sementinha que é plantada por um, que depois outro acrescenta algo, e assim uma grande ideia surge. Né? Através da conexão. E a criatividade, né, passa por aí. Então, eu tenho muito contato com o ecossistema de desenvolvimento, inovação, institutos, universidades, dentro aqui da nossa região, e acredito que isso é um grande valor agregado. Né? E me possibilita também dar um pouco de giving back. Né? Depois de 26 anos fazendo o que eu gosto, que sou apaixonado por fazer. Né? Também para mim é muito interessante poder ter a oportunidade de dar esse giving back para a sociedade, para os alunos, para as universidades, para as empresas, poder ajudar o país também a se desenvolver. Né? Então, isso faz parte do meu momento que eu estou vivendo agora também. Que legal, Andrei. Nossa, muito bom te ouvir, assim, e eu vejo que dentro desse contexto, né, nós se conhecemos através da SAE, e eu vejo que a SAE também proporciona muito isso, né, e é interessante como realmente uma sementinha, uma coisa que se faz ali, por exemplo, a minha trajetória, né? Eu não imaginei que eu ia fazer uma moderação de um painel, e hoje estou super envolvida e com responsabilidades dentro da SAE, né? Então, acho que a gente tem que ter essa capacidade, né? Acho que de você conseguir ver pequenas oportunidades que elas vão surgindo, e acho que quem consegue olhar isso hoje traz um grande diferencial competitivo, assim. Então, é bem, bem bom te ouvir, né, dentro desse mundo corporativo, quanto isso está fazendo diferença para você. E uma coisa que me chama a atenção é que você iniciou numa área que, na minha opinião, né, ou minha opinião de psicóloga, mas que trabalhou muitos anos à frente de muitos processos seletivos. Quem é dessa área de simulação, que trabalha aí com essa área mais específica, não são todos que gostam e que têm aptidão para essa área. Tanto que quando tem as vagas, a gente sabe que, olha ali, cai, feia, a gente já sabe que vai ser um pouco mais desafiador. E o que eu vejo que quanto mais técnico, mais desafiador ainda é a pessoa evoluir para posições estratégicas voltadas para a liderança. Como que foi essa virada de chave? Que eu acho que isso também sinto que é uma grande dor do engenheiro. Muitas vezes ele quer crescer, ele vê que o crescimento dele maior seria assumindo posições de gestão, mas ele tem dor de deixar aquela parte técnica. Ele acha que ele nunca mais vai mexer com aquilo. Conta um pouquinho sobre isso, que eu acho que a gente vai conseguir ajudar bastante gente. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que o primeiro ponto que eu falaria com relação a você fazer a migração da área técnica para a área de gestão, seja ela você liderar um projeto, seja ela você liderar um time, né, que seria a gestão transversal, a gestão direta, eu diria que se o engenheiro ele realmente quer, né, fazer essa migração, que eu acho que o querer tem tudo a ver com isso, tá? Isso é muito importante. E por que eu digo que isso é importante? Porque, na realidade, sem esse querer, o engenheiro pode ser iludido. Iludido pelo quê? Iludido pelo fato de que, puxa, para eu crescer na minha carreira, eu preciso fazer outra coisa que não seja técnica. Isso é uma cilada. Isso é uma cilada. Por quê? Eu costumo dizer para o meu time que, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer. Porque um dia a gente pode ter. Né? E o dia que chegar, a gente tem que estar preparado e também tem que ter uma certa certeza e segurança de que gosta daquilo que a gente quer, que a gente vai, né, fazer. Sair da técnica e ir para a gestão, eu acho que tem que então ter esse querer. Né? Depois, o segundo ponto, eu acredito que é
é importante se formar, é importante aprender, é importante conhecer, né? Não se lancem, né, de uma forma desprevenida, né? Por quê? Porque a forma de comunicar é diferente. Os reflexos, né, no dia a dia são diferentes entre você fazer a técnica e você fazer a gestão. Então tem que estar preparado para isso, né? As ferramentas que se utilizam no dia a dia são diferentes. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de sair, né, da liderança, né, do desenvolvimento técnico para ir para uma liderança mais de projetos, a primeira coisa que eu fiz foi, poxa, me botaram uma carta de promoção na minha frente. Foi assim que aconteceu. Me chamaram numa sala, o diretor me chamou numa sala e falou, agora, a partir de hoje, você é o responsável do projeto tal. Eu olhei, eu tive acho que 2 segundos e... Ah, obrigado. Aqueles 2 segundos para, né, cair a ficha. E depois disso eu me disse, puxa, mas e agora? Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar um curso, né? Daí fui na FGV e fiz, eu acho que eu devo ter sido a 2ª turma de MBI de gestão de projetos da GV. Né? Então fui procurar como me formar, o que é fazer uma gestão de projeto. Então, a partir daí, eu pude colocar em prática o aprendizado, né? E isso me valeu ser muito bem reconhecido como gestor de projeto dentro da empresa. Tá? Então, se preparem. Então, se querem fazer a migração, é importante estar preparado. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Depois, é importante também ter a visão das nuances de uma gestão. Porque a técnica você tem o preto e você tem o branco. O cinza praticamente não existe na técnica, porque é a física. Né? É a física. E isso é uma coisa muito legal que como engenheiro, você poder trabalhar no mundo automotivo, é que você tem praticamente todas as áreas da física dentro do nosso produto. Né? Então isso é muito bacana, porque você consegue colocar em prática tudo aquilo que você é apaixonado por fazer como engenheiro e tudo mais. Então, mas isso é exato. Quando você entra na gestão, as coisas já não são mais tão exatas. Nem um pouco. Então, o terreno cinza, ele é mais... Né? Ele acontece com mais frequência. Tanto na gestão de projeto, e eu diria que ainda mais na gestão de pessoas. Porque daí você entra toda essa parte humana, do entendimento, da empatia, né? de estar preocupado com a subida em competência dos colaboradores, né? Ainda mais numa engenharia, né? A competência ela é chave, né? Dentro de uma engenharia. Então, está preocupado com a estratégia do crescimento, da nova tecnologia que chega. Então, e tudo isso é a área cinza. Né? Então, a gente tem que também estar preparado para as nuances que a gestão traz para a gente. E assim, né, André? Ontem eu conversava com um consultor. Quando a gente faz posições voltadas para a engenharia, é tão diferente de outras, porque assim, na engenharia a gente apresenta o material, a primeira coisa, se tem o requisito. Mas depois também vai precisar do comportamental. Mas é muito mais difícil você negociar o requisito técnico, porque ele é totalmente ligado à necessidade de uma entrega. É diferente de uma área comercial, onde a gente consegue negociar muito mais. Conhece, ele não tem isso, mas ele tem aquilo. Porque o relacionamento vem no front. E a base da engenharia, ele vai se destacando pela área técnica mesmo. Então, ele precisa entender como uma evolução e depois ir entendendo essas nuances que você trouxe para conseguir se desenvolver. Então, faz super sentido. Com relação à área técnica, eu tenho uma... É verdade que a experiência conta muito. Né? É verdade que a experiência conta muito. Agora, a física, uma vez que a gente conhece a física, eu costumo dizer isso também, uma vez que a gente conhece a física, toda a área técnica ela é possível de ser desenvolvida e aprendida. Tá? Porque a física ela é a mesma. Né? Eu lembro quando eu saí da Powertrain, 15 anos desenvolvendo motores e fui trabalhar com chassi, com a parte eletroeletrônica do veículo, né? Eu dizia para mim mesmo, tranquilo, Andrei, a física não muda. Né? Então vai dar tudo certo. Deu, tudo certo. Agora, o que é importante também ter é um bom cognitivo. Né? Isso é super importante. Às vezes a gente pensa assim, né? Poxa,
Aí vai uma dica também para o pessoal que está fazendo lá o ensino fundamental, né? E que hoje se pergunta, poxa, mas por que eu uso matemática? Né? Está aprendendo matemática, está aprendendo química, física, mas vou usar quando isso? Tá? A minha resposta é sempre, você vai usar o tempo inteiro. Porque toda vez que você estimula matemática, que você estimula o seu cérebro com física, matemática, essas ciências, o STEAM, você está estimulando, exercitando o seu cognitivo, o seu raciocínio lógico. Isso no final, quando você entra na engenharia, ou quando você, e não somente na engenharia, quando você entra numa empresa, isso é fundamental para você conseguir não só fazer a parte técnica, mas também para conseguir captar essas nuances, a parte, o terreno cinza que a gestão traz. Então, isso é fundamental. E defender as tuas ideias também, né, Exatamente. André? Porque assim, nós, dentro da nossa área, já sentimos muito a questão de dados, de como a gente vai apresentar isso. Então, isso já chegou pra gente, imagine para as outras áreas. Isso. Muito legal. Exatamente. E, André, ao longo desses 26 anos, né, você trouxe ali esse momento dessa promoção, né? Mas, assim, foi esse o momento que você entende, puxa, a partir daqui está moldando todo o restante da minha carreira? Tem algum momento ou algum projeto que você veja como mais desafiador dentro desse contexto de crescimento? No percurso profissional, eu tive alguns momentos de reflexão, porque foram momentos de guinada, né? De virada. Né? Eu diria, já desde o início, já mesmo antes de me formar, meu estágio, primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu quero fazer meu estágio no exterior. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Antes da formatura, eu já disse, eu quero fazer o estágio no exterior. E daí foi a mesma coisa. Eu procurei com os professores, achei um professor que me disse, Andrei, eu vou conseguir um estágio para você na França. Então, eu entrei na Renault como estagiário. Eu comecei na Renault como estagiário, lá na França. E quando eu recebi a carta, não era nem e-mail, né? A gente recebeu uma carta dizendo, você foi aprovado no estágio. Meu primeiro reflexo foi, puxa, eu não sei falar francês. Agora, vamos correr atrás do prejuízo, né? Mas deu tudo certo, aprendi o francês. E então, essa foi a primeira guinada. Depois, quando eu comecei a trabalhar lá na França, eu tive várias propostas. Propostas de fazer um doutorado lá, proposta de ir para os Estados Unidos, proposta de voltar para o Brasil, trabalhando numa empresa que estava recém começando, que era a Renault do Brasil, né? E ali foi outra decisão de vida. Decidi voltar para o Brasil, porque eu queria também estar próximo do meu país. Depois, na carreira, eu tive alguns momentos, como esse que eu falei, onde eu virei consegui a promoção de chefe de projeto. Teve um outro momento muito importante também, quando eu tive a possibilidade de fazer a minha primeira liderança de time. Tá? E ali é um aprendizado gigante. Você começar a liderar time, eu fiquei 6 meses como líder de time de um pequeno time, né? 10 pessoas. 6 meses depois eu já estava com um time de mais ou menos 50, 60 pessoas e liderando líderes. Então ali é um aprendizado. Ali precisa estar preparado, ali precisa estar focado não só no negócio, mas também nas pessoas. Eu tive um líder que falava assim, um bom líder, ele não foca nos problemas, né? Um bom líder, ele foca nas pessoas. Se as pessoas estão bem, os problemas vão ser resolvidos. Né? Então, essa passagem de liderar pessoas foi uma passagem importante. E depois teve uma última passagem, né, que é o momento que eu estou hoje, que daí é a passagem para uma liderança mais executiva. Né? Então, você tem a possibilidade de ter um time maior, né, mais de 200 engenheiros, mas com essa visão muito mais próxima do negócio. Então, você tem fazer parte de um comitê executivo também é um aprendizado muito grande. Quando eu estava na filial da Argentina, participando do comitê, junto com o presidente da Renault na Argentina, é um aprendizado fantástico. Estar hoje no comitê da engenharia, comitê executivo da engenharia para a América Latina, fazendo parte do comitê junto com o nosso vice-presidente, é um outro aprendizado fantástico. E é uma outra forma de ver
A gestão é uma outra forma de ver um negócio. Então, acho que essas foram as etapas que foram acontecendo. Os momentos marcantes. É. Super interessante, Andrei, bem legal. E dentro desse contexto de assumir lideranças e tudo mais, esses momentos, à medida que você foi identificando pessoas no time, tem alguma história mais marcante de alguém que você ajudou a desenvolver, ajudou a crescer e que se desenvolveu nessa carreira? Tiveram algumas pessoas, né? Alguns feedbacks que eu recebi. Né? Eu me lembro uma história de um colaborador, quando eu era o gerente lá na Powertrain. A gente estava em momentos extremamente difíceis no projeto. Né? Extremamente difíceis, como todo projeto automotivo. Né? Aquele que diz que fazer um projeto automotivo é fácil, eu gostaria um dia de conhecer essa pessoa para ela me explicar como é simples como fazer. Deixar fácil. Como deixar fácil. E essa pessoa, um dia ela chegou para mim e falou assim: Andrei, eu quero te dar um feedback. Eu, ok, vamos lá, né? Então me fale. Ela assim, como é que você faz, né, para ficar tranquilo, sereno, em momentos tão estressantes? Porque tinha momentos que eu falei, não vai dar certo, a gente não vai ter solução. Né? Então eu quero aprender com você isso. Né? Como fazer isso? Tá? Então, receber esse tipo de feedback é muito bom porque a gente vê que a gente está conseguindo influenciar positivamente, né, as pessoas que estão nos acompanhando, né, os nossos liderados que nos acompanham. Então, eu acho que isso é um primeiro grande exemplo, é que quando você está pensando em formar alguém, pensando em fazer crescer profissionalmente alguém, um liderado seu, o primeiro ponto que você precisa prestar atenção é que você é o exemplo. Você é o exemplo. Você é um espelho. Tudo que você fizer vai ser refletido por essas pessoas. Elas vão levar isso para a carreira delas de alguma forma. Né? Eu, por exemplo, acabei de citar um líder meu aqui, uma frase de um líder meu. Né? Então, é um exemplo isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção. E depois, existe... E como a gente trabalha trabalhar em multinacionais também traz traz vantagens e desvantagens. Não vou falar das vantagens agora. Né? Eu acho que uma das vantagens é o fato de que você está numa empresa mundial e isso também te traz muitas oportunidades de carreira. Né? Então, colaboradores que a gente acreditou no potencial deles, expatriamos, né? E que hoje conseguem fazer uma carreira assim, super bacana dentro da empresa. Eu tenho também um outro exemplo fantástico de uma colaboradora, uma engenheira, e que um dia a gente estava conversando um problema técnico também super complexo e eu falei para ela ir para o lado A e ela, não, Andrei, é para o lado B. Engenheira júnior, né? Recém-chegada na Renault, mas olha, ela me desafiou de tal forma que no final eu falei, não, peraí, eu vou ter que prestar atenção no que ela está falando. Ela estava certa. Mas eu achei muito bacana a postura dela. Né? Ela foi uma forma sábio de me desafiar, né? Com dados, argumentos, e sobretudo o fato de que, a partir do momento que ela tinha certeza de que ela estava pelo caminho certo, ela não largou. Né? Um dia ela me contou assim, Andrei, eu estava achando que eu ia ser despedido por causa daquele momento. Ela saiu eu acho que foi um ano depois, ela saiu de licença maternidade. Na volta da licença maternidade dela, ela só voltou, a gente promoveu ela a supervisora de time. Que legal. E hoje ela é uma gerente dentro da Renault, e então acho que se for passar um exemplo, acho que esse é um grande exemplo. Que então, legal. De desenvolvimento de alguém que fez um percurso, eu tenho muito orgulho de ver o percurso que ela está fazendo hoje. Que bacana. E até dentro desse tema, né, você trouxe as mulheres na engenharia, sempre um grande desafio. Primeiro porque a gente tem dados, nós fizemos recentemente uma pesquisa bem interessante para entender tanto o comportamento, mas também o que a gente tem de mulheres, quais são os dados, enfim,
e como isso se reflete nos nossos processos de seleção. Como que vocês têm lidado com isso em relação, você como gestor também, de trazer mais mulheres para o time, mesmo com todos os desafios que a gente tem de já ter um número muito menor, uma proporção muito menor do que homens na engenharia, e como que você vê esses ganhos assim da diversidade dentro das áreas de engenharia? Eu diria, esse é um tema super importante. Esse é um tema super importante. E agora, por que ele é importante? Por diversas razões. O primeiro deles é a equidade. Tá? Então, já começa por aí. Tá? E segundo, a segunda importância que eu dou para esse tema é porque ele é importante também para o negócio. Por exemplo, nós desenvolvemos carros. Mais de 50%, eu diria até beirando os 70% da decisão de compra de carros vem das mulheres. Por que será? São dados reais. Então é muito importante, dentro de uma engenharia que concebe o carro, ter a visão das mulheres para a compra do carro. Então desenvolver com esse olhar é importante. Essa é a segunda razão. A terceira razão é porque esse mix, ele traz criatividade. A diferença traz criatividade, a diferença traz esse valor. Então, existem várias razões do porquê que esse tema é tão importante. E dentro da engenharia hoje, eu posso dizer que a gente está num bom caminho. A gente não está lá ainda, tá? Mas a gente está num bom caminho. Porque se a gente for ver hoje a porcentagem de mulheres que se formam em engenharia, ainda está beirando ali dependendo da engenharia, né? Pode chegar 8% a 15%, dependendo da engenharia, né? Número de formandas. E a nossa engenharia hoje ela já está bem acima dos 25%. Mulheres. Temos unidades que já é metade. Eu tenho uma equipe no meu time que é 50% mulheres e 50% homens. Então, a gente está num bom caminho. Agora, existe ainda um trabalho forte a ser feito. Dentro da engenharia da Renault, a gente está fazendo esse trabalho, né? Tanto que os resultados hoje eles estão indo no bom caminho, mas também é importante fazer esse trabalho na sociedade. Na base. Na base. Foi uma das conclusões que a gente teve nessa pesquisa. E na base, assim, escolha da universidade. Justamente porque existe um receio grande das mulheres de optar por essas áreas, justamente por serem áreas que têm muitos homens. Então, esse trabalho, assim, acho que é algo bem, bem fundamental, assim, de ser feito. E na base, eu diria até antes das universidades. Isso, exatamente, no ensino médio. Exato. Na escolha do momento da profissão. Foi exatamente isso que a gente trouxe. No ensino médio. E porque eu tenho tanto que o exemplo de carreira que você me perguntou é de uma mulher. Então, nós temos exemplos, assim, de mulheres extremamente competentes, com potenciais incríveis. Incríveis. Eu diria que, no final, não existe diferença. Existe, sim, a capacidade que cada um quer, né? E a energia que cada um quer colocar no seu desenvolvimento de carreira, no conhecimento técnico, sabe? E é isso. Perfeito. É isso. É isso mesmo. E, assim, para nós, dentro do recrutamento, eu acho que a gente veio ao longo dos anos mudando o nosso próprio mindset, no sentido de que antes a gente observava um gap técnico das mulheres, até por uma questão de oportunidade mesmo, né? Do que elas tinham, de que lugares as pessoas entendiam que as mulheres podiam ocupar. Então, é óbvio que sempre a competição ficava muito desleal. Então, a gente, dentro desse contexto, tinha um viés de sempre tentar negociar muito o perfil com o gestor, pensando, tá, para a gente trazer uma mulher, o que você vai baixar desse requisito? Até que a gente pensou, a gente vai buscar essa mulher que tenha, e a gente, depois que a gente também virou essa chave, entendendo que isso era um viés, porque a gente percebeu que não, a gente tem que ir, por isso, obviamente, em posições mais júnior, nós vamos sempre negociar para que a gente consiga abrir outra porta, lhe dar oportunidade. Mas quando a gente ampliou as nossas ferramentas, mudou o nosso olhar, a gente teve feedbacks e êxitos em projetos onde da gente fechar 12 vagas, 7 com mulheres, e de igual para igual, não tem... Então, assim, acho que a gente também olhar isso como uma possibilidade e saber buscar, que vai dar mais trabalho, vai, mas que a gente tem que ir, acho que isso é fundamental. E a gente sempre está se reinventando e entendendo que a gente precisa mudar a nossa cabeça, porque a gente é cheio de viés, né, André? Com certeza. E eu tô 100% de acordo com isso. Né? Dos 25% que nós temos lá,
eu posso dizer para você, a gente não baixou a régua. A gente não baixou a régua para poder ter esses 25%. Todas que estão lá são por realmente mérito delas estarem lá. Que legal. Então, eu realmente acredito nisso. Que bacana, Andrei, que bacana. E ainda, né, falando isso entre homens, mulheres e tudo mais, o que você vê que diferencia o profissional hoje? Quem está crescendo hoje é que está fazendo o quê? Acho que essa é a pergunta dos milhões. Se eu for falar do mundo da engenharia, tá? Do mundo da engenharia, começando por aí, eu acredito que hoje um bom engenheiro é o que a gente chama lá dentro da Renault do business engineering. Tá? O engenheiro ele tem que estar ele tem que entender a técnica, ele tem que compreender, ele tem que ser criativo, mas ele tem que, sobretudo, ter esse foco no negócio. Né? Porque não adianta a gente desenvolver algo por desenvolver algo, né? pela nossa vontade de criar algo. Porque os engenheiros são criativos, a gente quer criar, a gente quer ter uma folha em branco e fazer algo. Né? Mas esse algo ele tem que servir a um propósito. Se ele não servir, não adianta fazer a sua energia em cima disso. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro diferencial. Eu acho que, se quiser, nesse propósito, né, na ambição, vamos falar de ambição agora, né? Na ambição de subir numa carreira, de se desenvolver, de poder ter a possibilidade de influenciar dentro de uma empresa, né? É muito importante ter essa visão de negócio. É muito importante entender o negócio, o business no qual você faz parte. Tá? Então, isso é matéria-chave, é fundamental. Esse é o primeiro ponto. Depois, falando de uma maneira mais ampla, eu acredito que dentro dessa de pessoas que têm a ambição, né, de poder influenciar mais, a capacidade de você saber expor as suas ideias, de você entender o ambiente, entender os colaboradores, entender a dinâmica do seu entorno, da sua empresa, do network que você faz, como você se posiciona, né? Ter a empatia com os demais. Tudo isso faz com que você consiga se colocar em um patamar mais estratégico, né? Entendendo o seu entorno. E se colocando nesse patamar mais estratégico, você consegue ter um posicionamento de maior valor para aquele seu entorno. Né? Digamos, você está numa empresa e você se colocar nesse patamar mais estratégico, você se coloca numa posição de agregar valor. Porque no final, quando a gente fala de carreira, no final é isso. Né? Se você subir na carreira, significa o quê? Significa que você está numa posição onde você está influenciando mais uma empresa, está influenciando as decisões que essa empresa toma e de uma forma ou de outra você está agregando valor para essa empresa. Né? Porque no final é um contrato. Perfeito. Né? Então, se você não agrega valor, né, quer dizer que a tua posição não é boa. E se você quiser ter uma posição melhor, você precisa estar preocupado em como você agrega valor. Exatamente. E esses dias até eu fiz um post que dizia assim, não é só a sua parte, e sim como a sua parte influencia dentro do negócio. Exatamente. Porque quando eu converso com meus mentorados, eu falo, primeiro de tudo, repertório. As pessoas precisam ter mais repertório. Se você ficar só ali, né, até para você conseguir navegar em outros ambientes. Então, para você navegar em outros ambientes, você precisa ter interesse por outras coisas e ter repertório. Então, quando você tem essa disponibilidade, tem repertório e essa disponibilidade para entregar além, você gera valor. E é isso que vai diferenciar. Então, as pessoas muitas vezes, né, André, não sei o que você pensa a respeito disso, mas elas ficam esperando fórmulas mágicas ou assim, uma receita de bolo. Que você vai e faz isso, isso, isso e você vai conseguir isso. E não é assim. É você estar atento às oportunidades do que você pode fazer, o que você pode gerar mais valor. Então, acho que faz super sentido isso que você trouxe. Tem dois temas super interessantes aqui que você traz. O primeiro deles, na sua fala, é você é o dono da sua carreira. Você é o dono da sua carreira. Por isso que existe um contrato seu com a sua empresa. Né? Então, a gente tem que pensar você como dono, né, do seu negócio. Mesmo você trabalhando dentro de uma empresa, você é o dono do seu negócio. Então, você é o dono da sua carreira. Isso é muito importante porque é isso que vai te fazer virar a chave e fazer entender que você precisa desse repertório.
Você precisa estar atento a gerar valor para a empresa. E o repertório é fundamental. E quando você fala de repertório, me remete a um segundo ponto importante, que é, muitas vezes a gente está dentro de uma empresa e a gente tem que tomar o cuidado para não virar um peixe dentro d'água, tá? Onde a gente não percebe o que está acontecendo fora. Então, ter repertório significa que muitas vezes você também tem que furar uma bolha, né? E principalmente, e eu acho que essa dica vale muito mais para executivos também, furar a bolha, porque o dia a dia do executivo, as agendas é um redemoinho. Né? É um redemoinho. Se você não presta atenção, você é tomado por uma agenda que te prende. Então, você ter a capacidade de dizer, não, peraí, eu preciso entender mais, preciso ter mais repertório, você começa a entender a necessidade de furar uma bolha. E furar uma bolha significa você estar atento também ao que acontece fora da sua empresa, né? As novas tecnologias que estão chegando, novos modelos de negócio que estão chegando. Você ter a capacidade e a possibilidade de conversar com pessoas de outras áreas, você fazer um network, não só, por exemplo, eu sou do mundo automotivo. Eu busco fazer o meu network com pessoas de áreas completamente diferentes, né? Da medicina, do civil, sabe? Porque isso te abre a sua cabeça, né? Isso te faz perceber, com as conexões você consegue perceber, opa, mas peraí, tem algo novo chegando que se eu tivesse só aqui no setor automotivo eu não ia perceber que isso ia estar chegando e vai influenciar o meu setor. Tá? Então, furar essa bolha eu acredito também que é essencial para aumentar justamente esse repertório que você fala. Que legal, nossa, super, super bacana mesmo. E falando em tecnologia e novas coisas acontecendo, o mercado automotivo está enlouquecido, fervilhando. Como até a gente fala nas reuniões da SAE, existe todo um ecossistema de mobilidade. O que mais te anima nesse cenário? O que mais está te motivando em tudo isso que está acontecendo? Eu sou um engenheiro, né? De base eu sou engenheiro. Então, ver as tecnologias, ver o quanto o mercado automotivo fervilha em desenvolvimento tecnológico hoje é apaixonante. Tá? E assim, só para trazer algumas noções, né? A gente fala do mercado automotivo, mas o mercado automotivo hoje, vamos pegar o Brasil. O mercado automotivo hoje representa quase entre 3% a 4% do PIB nacional. Tá? Então, e 20% do PIB industrial do Brasil. Então, e 1 milhão de geração de empregos no Brasil. Então, sim, é um mercado importante. Um mercado extremamente importante. Só que, além disso, ele também é um mercado que desenvolve tecnologia. Então, com dados da Anfávia, 20% do PIB nacional hoje vem do mercado automotivo. Então, é super importante, porque isso gera empregos de alto valor agregado, né? Isso gera desenvolvimento tecnológico também para o país. Tá? Isso gera motivação para que as pessoas queiram desenvolver tecnologia, porque no final do dia, a tecnologia ela vai de mão com o desenvolvimento social de um país. Né? Vamos pegar a China, por exemplo. Vamos pegar a China. O mercado automotivo, hoje em dia, é difícil não falar da China. Né? A China, ela colocou... Bom, primeiro vamos ver o quanto a China se desenvolveu nesses últimos anos. É impressionante. Hoje, as pessoas que vão na China e que veem as cidades chinesas são cidades fantásticas. Né? Então, ela se desenvolveu, inclusive, socialmente muito, muito fortemente. E a China se colocou como grande eixo estratégico do desenvolvimento chinês, do país, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Porque eles entenderam que isso faz parte do desenvolvimento do país. Isso é um eixo importante do desenvolvimento do país. E colocou o setor automotivo como um dos principais eixos para se desenvolver na China. Tá? Então, não é à toa, não é por acaso que hoje a gente vê essa capacidade de tecnológica, né? E até competitiva, sobretudo competitiva, né? do mercado automotivo chinês. Eles têm um mercado interno também gigantesco. Né? Hoje, metade dos veículos vendidos no mundo é na China. Né? Então, o desenvolvimento tecnológico faz parte desse desenvolvimento social. E o mercado automotivo, o desenvolvimento do mercado automotivo está nesse cerne. Tá? Então, por isso que é importante trazer esse tema da China. Só que isso também traz grandes oportunidades para nós engenheiros que gostamos de desenvolver a tecnologia,
Porque o veículo hoje, ele está cada vez mais tecnológico. Então, aqui traz grandes oportunidades, né? Então, para você ter uma ideia, o produto, o carro, ele nos últimos anos, a porcentagem do custo do carro, das commodities metal-mecânicas, né, com relação à eletrônica, a eletrônica aumentou consideravelmente. Hoje, a eletrônica de um carro representa mais da metade do custo do carro. E agora, com o software, isso pode beirar aí nos próximos anos 70% do custo do carro. Porque o software, o carro primeiro ele virou um eletrônico e agora ele está cada vez mais software, né? Que a gente fala do software defined vehicle, né? Que é o veículo definido pelo software. Tá? Então isso traz muitas oportunidades de desenvolvimento, principalmente também para as pessoas que se interessam no desenvolvimento de software automotivo, sistemas embarcados, tá? Ele traz muitas oportunidades. E como eu também lidero essa área dentro da Renault, né, eu tô ali no meio, vivendo esse dia a dia desse desenvolvimento. E é fantástico, porque o desenvolvimento ele é tão rápido ultimamente, que muitas vezes a gente não ele é mais veloz do que muitas vezes a capacidade que nós temos de nos organizarmos como engenharia para acompanhar esse desenvolvimento. É uma coisa assim alucinante. Esses dias eu estava dando uma aula no Senai e para alunos de empresas, né? Então tinha lá alunos de competidores da Renault, de fornecedores e tudo mais, e eu pedi para eles: pessoal, me diz aqui, levanta a mão, quem não teve uma reorganização da sua área nos últimos 3 anos. Ninguém levantou a mão. Impossível. Todas as áreas estão se reorganizando, principalmente no mundo automotivo, porque está fervilhando. Essa é a nossa realidade de hoje. Que legal, Andrei. É um desafio que gera bastante oportunidade. E falando em desafios, ano que vem, você como responsável, gerente do Fórum SAE da Mobilidade, o que é o principal desafio e objetivo que você entende que temos para o ano que vem? Legal. A possibilidade de trabalhar com a SAE, que é a Sociedade Automotiva de Engenharia, ela é muito interessante porque a gente pode botar à frente um propósito, né? Justamente, por exemplo, eu falei bastante da China aqui, né? A gente tem que pensar também no nosso país, na competitividade do nosso desenvolvimento, da nossa indústria. Tá? E o Fórum da Mobilidade é um momento importante da gente debater isso, da gente debater a nossa competitividade, debater soluções, debater os problemas que a gente tem hoje, debater soluções. Tá? Então, a ideia desse fórum, né, liderando esse fórum para o ano que vem, a ideia, junto com toda a comissão que ajuda na formação desse fórum, é que a gente consiga trazer grandes nomes, grandes temas, dessa realidade que a gente vive hoje no nosso país, do setor da mobilidade, e é muito interessante porque a mobilidade vai muito além do setor automotivo. Com certeza. Né? Vai muito além, então é um debate super amplo, né? Sobre a nossa capacidade de desenvolvimento, a nossa capacidade de ser competitivo, né? E poder fabricar aqui, desenvolver aqui. Tá? Então, é colocar esse debate na mesa, né? São 2 dias de fórum, e poder trazer nomes importantes, conhecedores desse tema, para discutir competitividade, para discutir tecnologia, porque a gente não pode falar de mobilidade sem falar de tecnologia. Perfeito. E discutir sustentabilidade, porque também mobilidade tem tudo a ver com sustentabilidade e de maneira ampla da sustentabilidade, desde a proteção do meio ambiente, logicamente, desde a inclusão, o acesso à mobilidade, desde a geração de novos negócios, novos modelos de negócio. Então, a mobilidade te dá essa oportunidade de ter essa discussão ampla. E o fórum vem para isso. Né? O fórum é o momento da gente poder colocar na mesa e debater e buscar soluções. E com grandes nomes, né, Andrei? Que bacana. Exatamente. Que bacana. Frase ou livro que te inspira? Eu acho que uma frase super interessante e que eu levo comigo e que me ajudou muito toda essa minha caminhada como líder dentro de uma engenharia, dentro de uma multinacional,
E é uma frase que precisa entender a sutileza dela. É super importante. A frase é: liderar é servir. Uma vez que a gente entende o propósito e a sutileza dessa frase, isso molda a sua forma de liderar. Então, eu carrego ela muito comigo. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem evidente isso, Andrei. E a nossa última pergunta, a pergunta que startou esse podcast: por que você faz o que você faz? Eu acredito que o combustível de todo profissional, eu diria até de todo ser humano, é o seu propósito. É você conseguir ter um propósito claro. Muitas vezes a própria busca de um propósito já é um bom combustível, mas o propósito está ali, né? Mesmo que ele está sendo buscado. Então, acho que o propósito é o cerne. Poder influenciar, poder agregar valor, né? Estar apaixonado por aquilo que você faz é o que me faz levantar todo dia de manhã com vontade de fazer, muitas vezes, algo novo, com vontade de fazer algo diferente, mas com vontade de verdade de agregar valor. Eu acho que eu faço o que eu faço porque eu sinto que eu consigo fazer a diferença e trazer valor naquilo que eu faço. Excelente, Andrei. Andrei, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que fizemos jus a esse podcast, que é ser uma mentoria de carreira em cada episódio. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouco com a minha história e sucesso para todos nessa caminhada e nessa jornada. Obrigada, Andrei, de verdade. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.